Dedico primeiramente essa mensagem, essa semana, à elevação espiritual Leilui Nishmat, do meu tio, avô querido, último da sua geração, Yehudá Dan, Ben Chaim Eliezer, Zichrono Livrachá, de abençoada memória, que descansou e que a gente espera possa estar sempre pertinho no nosso coração e orgulhoso dos nossos bons atos. Essa semana, lemos 2 parshiot na diáspora e vamos nos equiparar novamente à leitura feita em Israel, desde Shavuot, por conta do segundo dia ter caído no Shabat. Nós ficamos impedidos de ler a porção, a Parashá, e acabamos assim correndo atrás durante esse período. São 2 parshiot muito importantes, com muitos significados, com muitas histórias, muitos ensinamentos importantes, especialmente nos nossos dias. Para começar, Parashat Hukat, o primeiro assunto sempre chama a atenção, a vaca vermelha, os rituais de purificação, entendendo que a impureza decorrente do contato com alguém que faleceu, com o corpo de uma pessoa, ou estar sob o mesmo ambiente, torna a pessoa impura, e mais ainda numa condição onde ela pode vir a impurificar outras pessoas. E a Torá ordena que seja feita para essa pessoa uma espécie de quarentena. Ela deve ser retirada do acampamento e passar um período de isolamento fazendo rituais de purificação. Aqui, nesse tema da impureza de morte, principalmente relacionados à queima da vaca vermelha e à produção das águas cinzentas. Todo esse assunto de preservação da vida, da importância que isso tem, fica realmente mais nítido ainda com relação à dogmática da vaca vermelha, um rock, um estatuto do qual não conseguimos entender plenamente o motivo, mas certamente de cada um dos seus detalhes aprendemos grandes lições. Esse assunto poderia realmente dominar todo o nosso pensamento, ainda mais em tempos de quarentena, em tempos de cuidado, de responsabilidade com a vida do outro, diretamente nos mesmos parâmetros que a Torá já nos ordenava com relação à impureza de morte, ou seja, talvez aquilo que possa causar uma morte, colocar uma vida em risco. Logo na sequência, a Torá conta uma nova história e, de acordo com o Ibn Ezra, 40 anos então se passaram, os principais acontecimentos são narrados pela Torá, acontecem no início dos 40 anos, no início da jornada e no final da jornada, sendo o período intermediário considerado pela Torá, em resumo, como o período em que as pessoas pagaram pelos seus erros e a geração pode ser trocada, como uma preparação, inclusive, para que se pudesse adentrar a Terra Prometida da melhor maneira. Lamentavelmente, o primeiro fato que é relatado é o falecimento da profetisa Miriam, irmã de Moshe e Aharon. E curiosamente a Torá descreve de uma maneira rápida como ela faleceu e veio a ser sepultada naquele local. E logo no versículo seguinte se abate sobre o povo uma falta de água e o povo vem então reclamar com Moshe. O que acontece em relação a isso? Temos um comentarista famoso, Kliakar, diz que quando Miriam faleceu, eles não fizeram o seu discurso fúnebre com a devida atenção e honra que deveriam. Por esse motivo, o mérito exclusivo dela, de ter se alegrado ante a redenção, a salvação, na abertura do Mar dos Juncos, Yam Suf, e por essa sua alegria, um poço ter acompanhado o povo durante os 40 anos, conhecido como Poço de Miriam, essa água veio a faltar. Para que eles repensassem, inclusive, a forma como haviam se despedido dessa importante personagem e, na realidade, para nos trazer um ensinamento ainda maior sobre a importância de seguirmos conectados com aqueles que nos criaram, que lutaram muito, que batalharam, que se prepararam para que nós pudéssemos viver da melhor maneira. Essa é uma lição fundamental para que não percamos as referências ante os desafios que surgem a todo momento. E assim, cada uma das lições do deserto deixa isso claro. Na sequência, ainda em Parashat Hukat, na Parashá que a gente fala de pureza, de impureza, de cuidado com a vida, de cuidado inclusive com o legado que a pessoa deixa, surge mais uma vez um momento de caos, de desespero do povo, de cansaço, de estresse. As cobras vêm, fazem o povo cobrar Moshe com força, mais uma vez. E mais uma vez Deus se santifica sobre a incredulidade do povo. Cada vez
que alguém que foi picado pela cobra olhar para a cobra de bronze, a pessoa imediatamente se recuperará. Não por causa da cobra de bronze, mas porque ela simbolizava justamente quem está acima de nós. Os povos rezam para as estátuas, rezam para coisas vãs, para as invenções humanas, mas nós não. A cobra simbolizava justamente a nossa fé balançada por essa influência negativa. Curiosamente, depois de balançar na sua fé mais uma vez e ter a cobra como resposta, por assim dizer, o povo enfrenta situações políticas. Diplomacia é apresentada quando Moshe pede permissão para os reis para passar pelas suas terras, sem delas usufruir, sem nas suas frutas tocar, e os reis não aceitam. E vem para a guerra contra ele. E ele consegue inclusive vencer Sihon e conquistar toda a região, o que deixa o rei de Moab muito preocupado, uma vez que esse mesmo já havia perdido uma guerra anterior para aquele rei. E justamente na paraxá seguinte, a segunda que nós vamos ler, Balak, este rei de Moab, teme porque o povo está chegando com vitórias concretas, com vitórias que não deixam dúvidas de que havia uma força além, uma força garantidora, o apoio divino de tudo aquilo que eles ouviam falar para aquele povo de ex-escravos. E Balak, numa atitude desesperada, chama Bilam, um feiticeiro que tinha o dom da profecia, o dom de falar com Deus, para amaldiçoar o povo. Para sua surpresa, o mago, diante do povo, começa a proferir bênçãos, as mais importantes e inspiradoras, parte delas lemos todos os dias, Matovu ohalecha Yaakov, como são belas as suas tendas, Jacó, Mishkenotecha Israel, as tuas moradas, Israel. Como você é bonito quando se comporta bem, como você é bonito quando está em harmonia, quando está em união, quando em conjunto constrói uma realidade melhor. O que dá para falar contra isso? Até o mais hipócrita, até o mais cínico não conseguiu. Deus impediu a sua boca de falar contra aquilo que não tinha condições de ser criticado. Então, diante da ineficiência da sua iniciativa, Balak ordena as filhas de Midian irem para seduzir os filhos de Israel e lhes conduzirem à idolatria, para assim minar as suas defesas ante os ataques dos povos idólatras, assim romper a sua proximidade, sua cumplicidade com o Eterno e se tornarem vulneráveis. Isso já aconteceu diversas vezes na nossa história e segue acontecendo especialmente quando, infelizmente, aqueles que não gostam de nós se aproveitam das nossas fraquezas, nos separam ainda mais, nos afastam, alimentam nossas diferenças e nossas referências externas para que sigamos em desacordo. Isso é o que mais nos enfraquece. O Salmo diz, Adonai oz le'amo iten, Adonai evarech et amo v'shalom. Deus dará força ao seu povo, Deus abençoará seu povo com paz. A nossa força verdadeira está na paz. Nosso propósito maior está justamente na construção da mesma, através do bom uso da Torá, com empatia, com amor ao próximo, com o compromisso de justiça, de verdade, de proporcionalidade, sempre, para então podermos ser a boa referência. Deus permita que consigamos acessar o nosso melhor, traduzindo em atos, especialmente num momento difícil como esse, onde estamos todos em quarentena repensando o que é mais importante em nossas vidas. Que consigamos colocar isso na prática, que consigamos ter empatia e ajudar ao próximo, tratar ao outro como esperamos ser tratados, não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco. Essa é a nossa força, essa é a nossa fé. Shabbat Shalom.